amigos da Sociedade Espírita Joana de Ângeles de São Gonçalo, estamos dando início a mais uma reunião doutrinária e nós convidamos a todos vocês para estarem conosco, ouvindo com atenção o seminário Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, que será feito pela Nilska Medeiros de Lima e Lira. Com certeza, teremos a oportunidade de aprender muito com esse seminário que fala de um dos livros do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado através do Divaldo Pereira Franco. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Nós vamos repetir uma sequência de temas que já foi feito há 3 anos aqui na casa, mas foi feito de modo seminário, eram mini seminários com 2 horas de duração, e nós estamos compilando para 1 hora para abordarmos novamente o tema da nova era ou da transição planetária, como queiram, e hoje nós temos o primeiro módulo, que é o livro Transtornos Psiquiátricos e Objetivos. O livro se inicia com uma palestra no mundo espiritual, organizada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, e que conta com espíritos elevados que se reúnem num grande anfiteatro e que levam, inclusive, para essa palestra alguns encarnados, aqueles que tinham condições de saírem em desdobramento durante o sono e conservarem alguma lucidez a ponto de tirar proveito das orientações, geralmente espíritas vinculados ao tema da obsessão, da direção da casa espírita, dos tratamentos espirituais. E o Manuel Filomeno de Miranda, que é o narrador, ele conta que, ao iniciar a palestra, antes de se forma-se a mesa, né? Tinha caráter de uma solenidade, então forma-se a mesa, preside a mesa Ivon Costa, um grande divulgador da doutrina espírita do século passado, e eles são chamados para compor a mesa Dr. Bezerra de Menezes, que faria a prece final, e Inácio Ferreira, que vocês vão saber quem é, quem ainda não sabe, que faria a palestra. Mas antes que o microfone fosse franqueado ao Dr. Bezerra de Menezes para fazer a prece, entrou um conjunto, né, uma orquestra, que executou belíssimamente, narra Filomeno, o tema de Bach, Jesus, Alegria dos Homens. Então, a palestra foi iniciada após a apresentação dessa orquestra que tocou o Bach, Jesus, Alegria dos Homens, fim do qual o Dr. Bezerra de Menezes fez a prece inicial e passou a palavra para Inácio Ferreira, que falou a respeito da questão dos transtornos psiquiátricos na atualidade no nosso planeta. Então, ele diz que o avanço dos estudos sobre a mente e as emoções tem contribuído para decifrar os problemas psiquiátricos e comportamentais. Todavia, o número de portadores de transtornos mentais e psicológicos prossegue com estatística ampliada. Tormentos de vária ordem levam à drogadição, à sexolatria, ao tabagismo, ao alcoolismo e a outros tormentos. E aí eu trouxe rapidamente, vou só passar alguns dados que confirmam, né, isso que o Inácio Ferreira apresentou. Isso aqui é o total de consumo de álcool no mundo, em pessoas de 15 anos ou mais, em litro de puro álcool, isso é dado de 2016. Quanto mais azul, mais se usa álcool.
E essa aqui é a taxa padronizada por idade de suicídios por 100 mil habitantes, em ambos os sexos, é dado de 2016. Então, quanto mais escuro, maior a taxa de suicídios por 100 mil habitantes no planeta. Então, vocês veem como a situação é preocupante. Aqui é um outro slide que mostra a idade na qual os adolescentes referiram que tomaram o primeiro drink alcoólico. Vejam lá que 12 anos ou menos é a maior parte da estatística. 25% dos jovens que ingeriram álcool pela primeira vez, a maior parte, tinha menos de 12 anos ou menos. Se considerar que criança e adolescente não tem, salvo raras exceções, não tem dinheiro, salário próprio, conta com dinheiro dos pais, que não se vende bebida alcoólica para menor de idade e que há uma série de barreiras para cercear a utilização de álcool por crianças de 12 anos ou menos, a gente observa aqui que uma vigilância maior dos pais é necessária. E a maioria das vezes, esse primeiro contato com o álcool é no próprio lar, e muitas das vezes com a anuência dos pais, ou em festas de adolescentes patrocinadas pelos pais, regadas a álcool. Haja vista as festas de 15 anos, que nós somos convidados a participar, na maioria das vezes, e que há um bar a serviço de bebida alcoólica, considerando que é uma festa para adolescentes. Então, isso é muito preocupante. O suicídio também é muito preocupante, o Inácio fala disso na palestra dele. Aqui trouxemos que o suicídio é a segunda causa de morte de jovens de 15 a 29 anos. Mais de 800 mil pessoas morrem por ano vítima do suicídio, uma morte a cada 40 segundos. Há mais mortes por suicídio do que por homicídio e arma de fogo juntas. 79% dos suicídios ocorrem nos países de baixa e média renda, os países mais pobres, e as maiores causas são pesticidas, enforcamentos, armas de fogo. Aqui, confirmando aquilo que falou no outro slide, 79% dos suicídios, globalmente falando, em todo o mundo, são dos países de baixa e média renda, e também dados sobre a depressão, mostrando que ela atinge grande percentual em todo o mundo, distribuído desigualmente, mas igualmente alto em todo o mundo. Então, isso aqui não é para vocês se fixarem, foi só uma contextualização, que é o que ele fala na palestra, e trouxemos com dados um tanto quanto atualizados. E ele diz que qual é a justificativa para tanto suicídio, para tanta entrega ao alcoolismo e tanta depressão? O vazio existencial defluente do materialismo e do consumismo, das ilusões do poder e do prazer, que respondem pelos desvios de conduta. Também a culpa decorrente do orgulho doentio, sem que seja aliviada pelo auto-perdão, que responde pelas depressões profundas que trazem o suicídio covarde. Ainda as heranças do passado ligadas ao abuso e à extravagância, que respondem por fatores genéticos que geram os transtornos psicóticos e os transtornos degenerativos. Mas de todas essas causas, além de todas essas causas que já por si só são graves, há uma outra muito maior, e que a sociedade e os meios de comunicação e científicos ainda não observaram, e os que começaram a observar, observam superficialmente, que são as obsessões espirituais. Aberrações de diversos portes, fenômenos de loucura que se confundem com as psicopatologias academicamente classificadas,
Desse modo, são múltiplas as manifestações do desequilíbrio mental e emocional, cujas raízes estão sempre fixadas no cerne do espírito, por ser ele o responsável pelos pensamentos, palavras e atos que constituem a existência. Então, todas aquelas causas de transtornos espirituais, o autor é o espírito. Nas obsessões, o autor é o espírito também. Só que, nesse caso, há a ação do obsessor atuando, mas atuando identificando as disposições que estão fixadas no cerne, no íntimo do espírito. Então, uma existência saudável é o único meio para futuras reencarnações planificadoras. Nós estamos aqui preparando as nossas encarnações saudáveis de amanhã, através das nossas reencarnações planificadoras do amanhã, através de uma existência saudável. Então, temos o dever de agir com equilíbrio, com correção, de maneira saudável nessa existência, para que as nossas reencarnações não sejam perturbadoras no futuro. Por isso ocorrem os transtornos psiquiátricos, por aquelas questões que foram faladas, consciência de culpa, falta de perdão, orgulho, materialismo, consumismo e obsessões espirituais. Por conta disso ocorrem os transtornos psiquiátricos, psicológicos e obsessivos. Expressam-se em alienações mentais, transtornos emocionais, obsessões puras e simples, agravando-se quando se mesclam as problemáticas fisiológicas. Em todas elas, o paciente desempenha um papel relevante, sendo a sua cura o resultado da sua contribuição pessoal, tanto quanto da contribuição da família, que se encontra em cursa no mesmo gênero de provas. Então, quando há alguém com um transtorno psiquiátrico de fundo obsessivo ou não, em uma família, toda a família é corresponsável. São herdeiros dos desmandos daquele indivíduo no passado, ou foram, muitas das vezes, o motivador daqueles desmandos, e é natural que sofram juntos as provas até a planificação, até a renovação. A doutrina espírita faculta a compreensão dos fatores causais dos sofrimentos, particularmente das problemáticas mentais, emocionais e comportamentais, esclarecendo quem é o enfermo, as razões por que padece, a interferência dos parceiros de ontem, transformados em inimigos vingativos e odiosos. Então, somente a doutrina espírita tem explicações para os sofrimentos dos transtornos psiquiátricos, sejam eles obsessivos ou sejam eles somente de fundo fisiológico. Há sempre um espírito ali endividado. Quem é o enfermo? É um espírito endividado perante as leis divinas e perante a sua própria consciência. As razões por que padece: contrariou a lei de Deus que está inscrita na sua consciência. E a interferência dos parceiros são os espíritos que foram vítimas daquele seu desmando, daquele seu desprezo às leis divinas e que não perdoaram, se transformaram em inimigos, verdugos e odiosos. Então, o objetivo do livro... Então, essa primeira parte foi um resumo do que o doutor Inácio Ferreira falou na palestra que ele fez, como nós narrávamos. O livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, ele tem como objetivos apresentar o trabalho de instalação de um setor especializado em atendimento espiritual aos pacientes obsidiados ou não, em venerável instituição brasileira dedicada à saúde mental. Então, há um sanatório espírita, um hospital psiquiátrico espírita em São Paulo, onde ele já tem a prática, o serviço do passe, as orações que eles usam em benefício
dos pacientes lá internados, obsidiados ou não, pacientes psiquiátricos no seu geral. O livro vai relatar esse trabalho que já existe, mas vai relatar um movimento já que existe há algumas décadas e só no momento do livro, que o livro relata, ele é colocado em prática para se instalar, além dessas atividades espíritas que lá já existem, uma reunião de desobsessão. Eles querem fazer uma reunião de desobsessão dentro do hospital psiquiátrico. Então, o livro vai dar conta de toda a movimentação que há nesse processo. Também relatar providências tomadas pelo plano espiritual em conformidade com as aspirações dos membros reencarnados que se dedicam ao ministério de socorro dos alienados mentais. Nós vamos ver que nenhuma prece fica sem resposta e que sempre que há o interesse em uma ação nobre, o plano espiritual se mobiliza recursos para atender aquele encarnado ou aquele grupo de encarnados que estão com seriedade querendo trabalhar no bem e não que estão somente por entusiasmo ou querendo algo para se destacar ou para reforçar a vaidade ou algo que tal. E demonstrar que as atividades de todo e qualquer porte, quando se fixam em objetivos nobres, são minuciosamente programadas, executadas sem pressa e sem atraso, obedecendo aos impositivos da sua necessidade. Nós vamos ver que todo esse movimento começou 40 anos antes, quando um diretor da clínica, que já está desencarnado, inspirado pelos benfeitores, pensou em colocar a reunião de desobsessão naquele hospital. Ele desencarnou e os preparativos continuaram, e 40 anos depois dele desencarnado é que a tarefa conseguiu ser implantada. Então, a gente vai ver que o plano espiritual ele não faz nada apressadamente. Ele faz tudo de maneira programada, não improvisa. E aí, quem são os tarefeiros do bem que são chamados para organizar a tarefa? Vamos ver se vocês conhecem. Alguém conhece? Juliano Moreira, doutor Juliano Moreira. Doutor Inácio Ferreira. Manuel Filomeno de Miranda. Petitinga. Eurípedes Barçanufo. Dr. Bezerra de Menezes. Maria Modesto Cravo. Então, funcionou assim. O dirigente espiritual, o dirigente encarnado recebeu a inspiração do dirigente espiritual. Ambos, em desdobramento, foram pedir ajuda ao doutor Inácio Ferreira. Doutor Inácio Ferreira chamou a turma toda e propôs a tarefa. A turma toda, que já não dispensa um trabalho do bem, se reuniu e começou a preparar a tarefa de implantar a reunião de desobsessão no hospital. Ah, mas é tão fácil, por que demorou tanto tempo? É só reunir meia dúzia de gente, pegar uma sala e começar a receber espírito, né? Como se dizem. Não, não é fácil assim, não. Vocês vão ler o livro, devem ler, e vão ver como foi o percurso até a implantação do trabalho. Então, rapidamente, quem é quem? Dr. Juliano Moreira, um ilustre psiquiatra baiano que contribuiu destemidamente para que os pacientes psiquiátricos recebessem tratamentos e cuidados especiais, deixou na Terra expressivo número de tratados e artigos sobre a psicogênese e as causas exógenas dos transtornos psicóticos, trabalhou no Hospício São João de Deus, na Bahia, e na Academia Brasileira de Ciências, lecionou na Faculdade de Medicina da Bahia e, com 23 anos, era o mais jovem professor da universidade, uma universidade reconhecidamente racista, vocês estão notando que ele era negro, né? E preconceituosa daqueles dias. E aí ele diz: Deus concebeu-me a honra de ser afrodescendente num período em que
a discriminação racial era a conduta comum entre os cidadãos. Ele entrou na universidade com 15 anos, ele era filho de uma escrava alforriada, entrou na universidade com 15 anos, com 23 ele já era professor da universidade. Ele teve vários artigos escritos em periódicos internacionais e, um belo dia, teve um seminário internacional aqui no Rio, de psiquiatria, e ele foi convidado a participar. Mas, naquela época, não havia foto, né, do autor no artigo, não havia internet, para você pesquisar quem é o autor. Então, pesquisaram e pediram, né, mandaram uma correspondência para a universidade, pedindo que o professor doutor Juliano Moreira fosse abrir o seminário de psiquiatria. E aí ele foi, eu não sei em que lugar que era um local nobre aqui do Rio para fazer essa palestra, e ele, uma universidade, algum lugar assim, quando ele chegou lá, o porteiro barrou. E falou, olha, o senhor me desculpa, mas é um seminário internacional, tem autoridades científicas aqui, grandes pesquisadores, o senhor é negro, não pode entrar aqui. Aí ele falou muito sereno, falou, tudo bem, não tem problema, agora eu sinto dizer que aquela cadeira lá no fundo vai ficar vazia, porque eu estaria ali fazendo a palestra, né, abrindo a mesa e fazendo a exposição central do seminário. Aí houve aquele constrangimento, né, aquela saia justa, e deixaram-no fazer a apresentação. Imagina a surpresa dos pesquisadores americanos, russos, alemães, franceses, suíços, seja lá quais forem, e olhar lá o negrinho falando de coisas que eram novas, porque ele desbravou o campo da psiquiatria. Para vocês terem ideia, nos dias recentes da libertação dos escravos, por questões óbvias, dentre a população, a mais acometida de transtornos psiquiátricos, de loucura, eram os negros, né? Imagina por quê, né? Então, por conta do sofrimento, dos traumas, das questões comportamentais e emocionais, então, a grande maioria dos loucos internos nos hospícios eram negros. Então, havia uma tese defendida pelos europeus que o cérebro do negro era mais propenso à loucura. E a tese dele de graduação foi a de que, em todos os pacientes que ele estudou, nos loucos que ele estudou, fazendo a árvore genealógica, essa tese a gente pode encontrar ainda, se pesquisar direitinho na internet. Fazendo a árvore genealógica daqueles pacientes, a maioria dos que tinham a loucura eram descendentes de europeus, tinham um gene europeu. E aí mostrando que, pelo contrário, a maioria dos loucos tinham ascendência europeia e isso não era um fator de proteção. Então, ele desmistificou essa ideia e abriu um campo novo para o estudo da loucura, academicamente falando. Ele não era espírita, ele só conheceu o espiritismo depois que desencarnou e foi convidado pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes para fazer parte da equipe de tratamento de desobsessão, e nesse livro é a primeira vez que ele aparece, Transtornos Psiquiátricos e Espirituais. Filomeno não o conhecia, ele narra que foi apresentado a ele naquele momento. Nós já o conhecíamos, porque o doutor Juliano Moreira vem atuando tanto aqui, quanto na Federação, quanto na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, há bastante tempo, e nós já o conhecíamos, já o evocávamos, inclusive, e ele nunca deixou de nos acolher. Passando mais rapidamente, Dr. Inácio Ferreira, respeitável psiquiatra espírita uberabense, diretor clínico do Sanatório Espírita de Uberaba por 50 anos, criou o Lar Espírita, instituição fraterna de amparo e educação para meninas desvalidas, com a participação da União da Mocidade Espírita de Uberaba. Dona Maria Modesto Cravo nasceu na cidade de Uberaba, em Minas, em 1899, recebeu mediunicamente do Dr. Bezerra de Menezes a incumbência de criar o Sanatório Espírita de Uberaba, recebendo a planta mediunicamente.
E o doutor Bezerra de Menezes, que dispensa comentários, mas só a título de ser fiel ao livro, no segundo século do cristianismo, na Gália Lugdunense, que é Lyon, na França, se ofereceu ao martirológio por fidelidade a Jesus, leia-se Ave Cristo. No terceiro século, foi novamente mártir em Roma, durante o governo de Diocleciano, atirado às feras, juntamente com mais de 100 vítimas. As feras o rodearam sem o atacar. Dominado por ímpar emoção, ajoelhou e rogou ao mestre que lhe concedesse a honra do sacrifício. O que logo sucedeu, quando foi despedaçado por patas e dentes poderosos. A partir daquele momento, porque houvesse acompanhado no cárcere alguns anciões que enlouqueceram de dor ante a ameaça de morte iminente, passou a dedicar-se ao socorro dos alienados mentais, profundamente dedicado à mãe de Jesus. Essa foto é a mais recente que nós temos, foi pintada pelo Cláudio Urpia, que é o capista do nosso livro Aprendendo com Divaldo. Ele fez de presente para o Divaldo no aniversário último de Divaldo agora. Então, essa é a foto do quadro que ele deu para Divaldo de presente de aniversário. Depois vocês vejam na internet, que tem lá com facilidade. E o mentor espiritual da clínica psiquiátrica, que quando na Terra for espírita de elevado quilate, que esteve ao lado de grandes apóstolos como Bittencourt Sampaio, Dr. Bezerra de Menezes e outros, trabalhando com denodo para a implantação do espiritismo no Brasil, lutando com afã e amor pela unificação dos espiritistas. Ele inspirou o diretor anterior da casa, a ideia. O diretor desencarnou sem conseguir concretizar a ideia e continuou trabalhando no mundo espiritual e conseguiu, com essa nova diretoria, implantar a reunião, como a gente vai ver. E aí é toda uma discussão da obsessão na ótica espírita, falando que a obsessão, quando é de curso demorado, ela lesiona o cérebro perispirítico e daí o cérebro físico, e que eu não vou avançar na discussão do livro, mas destaquei aqui um texto da Gênese que o capítulo cita, onde Kardec diz que pululam em torno da Terra os maus espíritos em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, com as enfermidades de todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação, e aceita com esse caráter. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. Gênesis capítulo 14, item 45. Então, a obsessão é grave parasitose complexa, é uma parasitose da alma que tem as raízes fixadas no recesso do ser. As alienações mentais de qualquer espécie, elas sempre decorrem dos erros morais, dos gravames morais daqueles que delinquem, ou nessa encarnação ou em outra. As matrizes dos comportamentos infelizes, elas ficam no perispírito em forma de sombra, e que servem de tomadas para que os obsessores, que são os espíritos que não perdoaram aqueles que eles identificam como os seus algozes, e também aqueles outros que, sem ter nenhuma relação de vínculo pessoal com aquela criatura, mas está na mesma faixa de gravame moral, sintonizam. Então, essas imperfeições morais, essas matrizes, criam tomadas onde o obsessor vem e se pluga. E a única maneira de se libertar desse jugo é se renovando através da conduta moral adequada, de acordo com o Evangelho de Jesus.
E aí ele vai continuar falando aqui sobre o bombardeio mental que o obsessor faz sobre a sua vítima até abafar por completo seu livre-arbítrio e impossibilitá-la de agir, subjugando-a, tornando sobre ela um jugo onde o livre-arbítrio do indivíduo está ali, mas ele não tem força moral para superar aquela injunção penosa. O obsessor, muitas das vezes, conhece o mecanismo neurofisiológico do ser humano. Muitas das vezes, o obsessor, propriamente dito, não conhece, mas ele é aliciado por espíritos mais inteligentes e votados ao mal, que se intitulam de vingadores, justiceiros, líderes, juízes, e que ensinam as técnicas perversas de dominação dos centros do sistema nervoso central da criatura, fazendo com que o escape de um jugo obsessivo seja praticamente impossível pela criatura sozinha. O indivíduo, no processo de obsessão simples, ele tem condições de identificar a parasitose e tomar providências. Muitas vezes não toma porque se compraz naquele defeito que o obsessor lhe sugere. Quando se estreitam os laços, fica mais difícil de ele sozinho se libertar. E é necessário o concurso de uma terceira pessoa, ou autoridade moral. Há a necessidade do concurso do magnetismo, da água, do passe, da renovação de conduta através da prática do evangelho no lar, das ações nobres de caridade, assistência social, doação, onde você sai do seu egoísmo e vai ao encontro do outro necessitado e cria, assim, um lastro espiritual e uma simpatia dos bons espíritos. Mas, em suma, se o obsidiado não quiser, pouco pode-se fazer por ele. E aí ele vai narrando o processo de sintonia, que eu havia falado, a dívida moral, lembrando que ninguém foge da própria consciência, é a consciência de culpa, mesmo inconsciente, que faz com que o obsidiado sintonize com o seu obsessor. E o afastamento do obsessor não reabilita o perseguido, porque ele vai atrair outro se ele não se renovou. É igual a água suja, que você troca a água, mas o recipiente continua sujo, a água vai sujar de novo. Nos casos de loucura convencional, o transtorno psicótico se encontra no espírito, que transfere através do modelo organizador biológico e imprime no corpo em forma de alienação. Então, tendo um espírito atuando ou não, é sempre o espírito devedor que desorganiza o cérebro. Muitas das vezes, a loucura é chamada convencional, não tem um obsessor ali. Mas é o próprio espírito que desarranja o cérebro dele por conta das imperfeições que ele traz. E é uma questão de tempo não ter um obsessor ali, né? Porque os espíritos da mesma faixa sintonizam. Ele discorre sobre algumas relações, por exemplo, esquizofrenia e obsessão, mostrando que a ciência materialista identifica atualmente a esquizofrenia como um conjunto de patologias, como uma síndrome. Mas que, na realidade, o que ocorre aí é a ação dos espíritos infelizes sobre aquele que o infelicitou no passado, sobre aquele que traz a dívida moral. Mal de Alzheimer e obsessão. Ele fala que não necessariamente o mal de Alzheimer é um processo obsessivo, mas é sim um processo resultante de um espírito endividado que está bombardeando o corpo espiritual e o corpo físico com as energias desencontradas, confusas, perturbadas, que ele traz dentro de si mesmo e que está promovendo a morte dos neurônios. E aí, quando ele é um espírito endividado, traz a culpa, traz a sombra, e ele promove a morte dos neurônios. Morrendo os neurônios, o espírito fica sem ponto de contato com o mundo físico, porque são os neurônios que fazem a decodificação da mensagem via dupla. Recebendo do meio, mandando para o espírito, recebendo do espírito e percebendo o meio à sua volta. Quando os neurônios morrem, o espírito fica
muito mais no mundo espiritual, sem ter contato com o mundo físico. E aí é nesse desdobramento que, se existem verdugos atrás dele, espíritos que não perdoaram, espíritos que estão na cola dele, esses espíritos se fazem visíveis, fazem a sua ação muito mais próxima dele. Por isso que determinados pacientes que sofrem do mal de Alzheimer têm terrores, né? Têm medos, têm gritos lancinantes, segundo eles explicam. Aí já é uma conversa entre os psiquiatras e o Filomeno acompanhando, são essas as causas dos terrores, dos gritos, dos medos e toda aquela confusão que o paciente portador do mal de Alzheimer tem, porque ele está em contato quase que direto com o mundo espiritual, onde estão as entidades que o perturbam. Então, cirurgia não resolve, né? Tem casos aí sendo divulgados, a cirurgia para reverter o mal de Alzheimer. Você tira aquela parte necrosada, o espírito começa a atuar nos neurônios que restam, mas isso continua, a causa continua subjacente, ele continua bombardeando os neurônios e matando mais neurônios. Se você for tirando, daqui a pouco sobram 3. Então, ele faz essa associação, mostrando que a oração, o evangelho, a conduta moral pode atenuar os efeitos, mostrando que não há cura, mas você pode estacionar o quadro, e que a hereditariedade ela é relativa. A minha mãe teve Alzheimer, eu vou ter. Não necessariamente. Os espíritos que se submetem à lei da hereditariedade é porque estão em curso no mesmo grau de provas. São espíritos com as mesmas dívidas. Isso é genérico para qualquer causa hereditária, não só as causas dos transtornos mentais. Serão vítimas dos transtornos mentais aqueles que têm os pais assim, se eles forem espíritos com a mesma faixa e que reencarnaram juntos para resgatarem juntos as suas dívidas. A mesma coisa a doença de Parkinson, que é resultado do bombardeio de energias negativas no corpo. Sempre que a gente bombardeia o organismo com energias negativas que vêm da nossa mente perturbada, o corpo sofre o efeito, seja no fígado, no pâncreas, em todo e qualquer lugar. No cérebro não seria diferente. E aí é uma longa exposição, uma conversa entre os psiquiatras, entre os pares, né, entre os colegas, que é agradável de se ler, vale a pena ler o livro. Então, a gente entra nos pacientes, para depois falar das providências para a implantação da reunião. Quem eram os pacientes daquele hospital onde eles queriam implantar a reunião de desobsessão? Casos de zoantropia, de vampirismo, em especial nos dependentes químicos de drogas e efeitos terríveis. Então, tinham lá os pacientes com transtornos psiquiátricos, muitos por conta do abuso de drogas, de álcool, e, junto com esses encarnados, tinham os espíritos em caso de zoantropia, que é quando o espírito assume uma forma animal para assustar, né, o obsidiado, de vampirismo, que é quando os espíritos estão sugando as energias deletérias, no caso, as energias do abuso das drogas, do abuso do álcool. Muitos pacientes, incluindo os alcoólatras, após a desintoxicação cuidadosa, ao receberem alta e passado algum tempo, não resistem aos apelos externos e internos do vício, recidivam até se tornarem crônicos. Então, o hospital contava com pacientes que entravam e saíam, ficavam curados, chegavam lá fora, não conseguiam, porque tinham os apelos externos dos amigos que chamavam, dos desencarnados que incentivavam, porque queriam vampirizar, e do próprio indivíduo que se comprazia daquela situação, embora desejasse se curar, não tinha a vontade firme de se curar, e se tornavam alcoólatras crônicos, já com sequelas em outros órgãos. Além da dependência dos vícios, os seus inimigos desencarnados e os beneficiários das suas energias induzem-nos e levam-nos à queda pela falta que sofrem das emanações das substâncias que os nutrem através deles. Os alcoólatras são os enfermos mais difíceis de serem liberados, diz o diretor da clínica, porque o álcool mais se encontra à disposição do cliente em todo lugar.
desde as residências luxuosas até as quitandas mais miseráveis. Então, fica aqui um chamamento. Não franqueiem, não facilitem o acesso dos seus filhos ao álcool. Se você conheceu o espiritismo em certa idade, e já tinha o hábito social da bebida alcoólica, e hoje aprendeu a dominar os excessos, embora se permita um cálice ou outro, é uma coisa. Mas o seu filho que cresceu na doutrina espírita, que é menor de idade e que vai fazer 18 anos e você está pensando em permitir que ele beba socialmente, não franqueiem isso. Quem já cresceu sabendo do perigo do álcool não precisa experimentar só para constatar que há perigo. Então, se é criança, se fez 18 anos agora, não precisa experimentar. Se é adulto, cada um aqui sabe do seu livre-arbítrio e, com certeza, quem tem um hábito está aprendendo a dominar o seu hábito e não ser dominado por ele. Agora, a criança e jovem não precisa passar por essa necessidade de superação. É só não iniciar. Aí, a programação das atividades. Como é que foi? Primeira coisa que eles fizeram foi se reunir, essa equipe toda, né? Filomeno, Inácio, Juliano, a turma toda, Inácio que capitaneou. Chamou todo mundo e fez uma reunião lá no anfiteatro da comunidade espiritual onde se hospeda o Manuel Filomeno de Miranda. Reunião no anfiteatro da comunidade espiritual que hospedava Manuel Filomeno de Miranda, programada pelos benfeitores espirituais, objetivando socorro aos alienados mentais reencarnados e atendidos por uma clínica psiquiátrica. Participação de espíritos encarnados em desdobramento, levados pelos guias espirituais, em situação de maior ou menor lucidez. Participação de aproximadamente 1.000 convidados, dentre eles Filomeno, Petitinga, doutor Juliano Moreira, a reunião que nós já falamos, né? E o casal Antonelli, que eram os dirigentes encarnados do hospital, e o Jacques Werner, que tinha sido dirigente do hospital encarnado há 40 anos e havia desencarnado e estava lá reunindo a turma. O casal Antonelli necessitava de apoio seguro para amigos devotados na espiritualidade, a fim de ampliar o atendimento desobsessivo aos enfermos, especialmente às vítimas de alcoolismo e drogadição. Convidaram o doutor Inácio Ferreira para a organização do desafio, o qual, por sua vez, pediu ajuda de Filomeno, Petitinga e doutor Juliano Moreira. Após a análise das agendas de deveres, né, então eles bateram a agenda lá, né, vamos ver como é que é a nossa agenda, né? Só espírito superior, vocês acham que eles estão desocupados? Né? Tem que ver a agenda. Tem que ajudar o centro espírita lá, tem que ajudar o fulaninho lá, tem que ver se tem agenda. Aí conseguiram montar, por isso que demorou 40 anos, né? Conseguiram bater as agendas, combinou-se a reunião com o mentor espiritual da clínica psiquiátrica para providências compatíveis com o tempo necessário para o atendimento à solicitação do casal. O improviso é sempre gerador de muito insucesso. Então, vocês estão vendo que, quando a gente se reúne aqui, vamos criar uma tarefa. Primeiro, já houve intuição, já houve pensamento da equipe espiritual antes para influenciar a gente. Então, quando a gente fala vamos criar uma tarefa, já tem todo um envolvimento por detrás e vai haver mais um envolvimento a partir daí, quando o encarnado diz, eu quero participar da tarefa. Nada de improviso. Por isso que a gente não tem que ficar criando tarefas de maneira leviana, sem saber se vai dar conta, se vai conseguir levar adiante. Aí as perguntas que eles fizeram. Quais os recursos humanos que se encontram à disposição de todos para um programa de tal envergadura? Então, o casal Antonelli quer criar reunião de desobsessão. Eles têm médiuns para fazer isso? Tem médiuns de desobsessão, do ponto de vista da técnica? Isso não é o suficiente. Esses médiuns que, do ponto de vista da técnica, eles podem ser médiuns de desobsessão, eles estão envolvidos, são sérios, estão envolvidos com a tarefa, vão assumir, não vão ficar entusiasmados e largar na metade do ano, vão alegar compromisso e aquilo, vão pedir uma licença e vão desaparecer. Como é que vai ser? Eles têm suporte moral para aguentar a repercussão que virá
em termos de resposta do plano espiritual inferior dessa questão. Então, tudo isso eles foram avaliando. Então, eles encontraram um grupo seleto de trabalhadores da mediunidade que auxiliam no estudo e na aplicação de passes, que já existia lá, equipados de recursos de amor e abnegação para a realização do programa. Caracterizam-se pela seriedade com que se entregam ao ministério mediúnico, portadores de afeto pelos irmãos alienados. Eles gostam de paciente psiquiátrico. Não adianta você ter um médium de desobsessão, né, potentíssimo, ostensivo, se ele não gosta do trabalho, né? Então, tinha que ver isso aqui também. É igual a evangelização. Você põe alguém para evangelizar. A pessoa gosta de evangelizar, gosta de criança. O choro de criança não faz ela enlouquecer e sair correndo, querer arrancar os cabelos. Isso é importante, né? Alguns psicoterapeutas para desencarnados que sabem dialogar e compreender as aflições desses espíritos. Tem que ter doutrinador. Doutrinador específico para doutrinar obsessor, que é diferente de doutrinar espírito sofredor, espírito que não sabe que morreu, que acha que é herdeiro do terreno de 150 anos e que estão invadindo o terreno dele. Então, é diferente, a doutrinação é diferente. Consultados, quando em desdobramento parcial pelo sono fisiológico, todos demonstraram entusiasmo e alegria em poder servir. Acharam um grupo seleto, o grupo todo se entusiasmou. Será que todo mundo assumiu? Ante as refregas que se fazem inevitáveis, as conjunturas, muitas vezes afligentes, que decorrem das reações dos grupos mais perversos e das entidades mais violentas, contribuirão para o desânimo de alguns, para a deserção de outros, para situações menos felizes e diversas. Então, dessa equipe toda, nem todo mundo vai ficar. Nem todo mundo vai aguentar, né, vai suportar toda a refrega que vai chegar. Após a seleção natural, sai quem os mais fracos, os que não estavam em condições, se afastaram, ficará uma expressiva quantidade de devotados e leais servidores do Evangelho que desejarão prosseguir a qualquer preço. A Joana lembra que quem não se sacrifica em nome de Jesus não tem o direito de ser chamado de seu amigo. Então, o amigo de Jesus é aquele que se sacrifica em nome de Jesus. Foram tentadas no local mais de uma vez algumas experiências do gênero, mas por imaturidade do grupo mediúnico estabeleceu-se o receio e as mesmas foram postergadas. A providência é de relevante significado. Então, lembra que eu falei que há 40 anos que eles estavam tentando isso. Aí, convocação dos futuros cooperadores para uma reunião especial em desdobramento, bem como alguns diretores da clínica, a fim de que possam acompanhar a reunião de desobsessão no plano espiritual. Possibilidade de melhor definição dos rumos a serem tomados, selecionando aqueles que estão mais bem identificados com o ideal de servir, deixando vagas lembranças nos diretores encarnados, a fim de que não se transformem em instrumentos de dificuldade. E a apresentação aos administradores da clínica de algumas técnicas terapêuticas que se utilizariam os nobres espíritos nas futuras reuniões, a fim de contribuírem com maior proveito. Então, no primeiro momento, reuniu, né, fizeram a reunião entre eles, né, o núcleo duro, né, petit comitê, definiram quem é? Fulano, ó, ciclano. Ah, lembra do fulano? Ah, vamos tá. Aí pegaram essa turma toda, reuniram em desdobramento, todos disseram que iam poder ajudar. Ao longo dos dias, só em eles terem assumido, né, os obsessores já começaram a atrapalhar, deu problema em casa, aí problema no trabalho, aí a metade saiu. Ficou um grupinho. Pronto, definimos que vai ser esse grupinho. Chama o grupinho, olha, vai ser assim, assim, assim. Então, segundo passo, visitar a clínica. Vamos lá na clínica. A maioria dos funcionários, médicos, psicólogos e demais profissionais de formação espiritista sempre se empenharam por manter os procedimentos recomendados pela doutrina e pelo Evangelho. Então, lá tinham vários trabalhadores do bem na clínica que já era de orientação espírita. Tinha um jovem espírita, que ele tinha sido espírita quando encarnado, mas foi de mocidade, mas entrou na faculdade, se envolveu com os amigos, passou a ser usuário de drogas, e aí, depois que ele desencarnou, foi acolhido por aquele hospital espírita, quando estava encarnado ainda, desencarnou, se arrependeu, né, tomou consciência de si, viu
a besteira que fez, perdeu a reencarnação, e estava lá tentando se reabilitar como um trabalhador espiritual após o fracasso espetacular. Aí eles foram visitar a sala de estudos e de passe, né, de fisioterapia, que era onde eles iam instalar a reunião de desobsessão. Era um recinto agradável, com vibrações de harmonia, porque já se estudava o Evangelho, já fazia o passe lá, era favorável para as atividades daquele momento, mas necessitava de algumas providências, principalmente instalar os aparelhos. Reunião de desobsessão, a gente usa muito aparelho. Às vezes o médium vê, mas sempre ouvem a gente pedir capacete, pedir máscara, pedir tela. Então, eles estavam lá para instalar os aparelhos complexos. Aí fizeram a primeira reunião, no plano espiritual, um desdobramento. Os médios em desdobramento, vamos estrear a sala de desobsessão em desdobramento. Olha como é complexa a atividade, né? Os servidores encarnados montando guarda sob as ordens do Dr. Inácio Ferreira, a aparelhagem especializada foi colocada nos pontos estratégicos, a barreira fluídica de isolamento, após a qual se encontravam dezenas de espíritos perturbados, obsessores e alucinados, outra barreira no recinto, dentro do qual os aparelhos de som transmitiam comunicações de forma que fossem ouvidas por todos que se encontravam em condições no exterior da sala. Então, o que se falava na sala podia se ouvir numa amplitude maior, os obsidiados do entorno ouviam. Aí teve a comunicação inicial do mentor, a comunicação de alguns espíritos, aconteceu uma reunião, como se acontece. Eu vou pular essa parte aqui. Interessante notar que havia um justiceiro. Lembra que eu falei dos justiceiros? Espíritos inteligentes que conhecem as técnicas de desobsessão e se comprazem no mal? Havia uma sala para o justiceiro no hospital psiquiátrico. Ele tinha a sala dele. Ele ficava ali no canto, só administrando os obsessores dos pacientes. Ele administrava os obsessores de segunda ordem, digamos assim. E aí o justiceiro, eles viram a sala do justiceiro, que era edificada em uma ala próxima à sala de reuniões, onde ele se homizia com os demais companheiros. Eram construções de teor vibratório, né, negativo, aí se sobrepõem as edificações materiais. O plano espiritual permitia? Sim, porque ia chegar o momento em que isso ia se desfazer. Interessante citar que, é o único caso que eu vou contar aqui para vocês irem buscar e ler mais no livro, tenho 5 minutos, é o Anselmo. O Anselmo chegou, né, enquanto eles estavam terminando a reunião de desobsessão, chegou um paciente encarnado, que era o Anselmo. O Anselmo, ele era usuário de droga, inveterado, já tinha entrado e saído da clínica, e ele entrou com uma overdose, ele ia desencarnar. Não ia ter jeito. Entrou lá e os obsessores todos zoando. Agora ele vem, agora ele não escapa, agora ele é nosso. Quando o justiceiro ouviu aquilo, ele já saiu para ver o que era, para tomar pé da situação. Saiu da sala dele. E aí ele ia desencarnar. Um usuário de droga que vai desencarnar de overdose e os obsessores vão arrastá-lo para as trevas. Só que houve a oração intercessória da mãe, desencarnada. A mãe orou e nenhuma prece fica sem resposta. Quando a equipe toda lá captou a oração intercessória da mãe, falou, temos que fazer alguma coisa. Aí olharam, se ele desencarnar agora, os obsessores levam ele, porque ele é suicida. Ele se desencarna com overdose de uso de drogas. Não podemos fazer nada, é livre-arbítrio, ele vai ser levado pelos obsessores direitinho. Aí eles olharam bem, Juliano olhou, Inácio olhou, olha bem ali, ó. Acharam um coágulo numa das artérias do cérebro dele. Além de usuário de droga, ele tinha colesterol alto, aquela coisa toda. Aí, na mesma hora, eles se comunicaram, alguém foi lá, deu um passe e deslocou o coágulo, fez com que ele obstruísse uma artéria, sangue não conseguiu passar, fez uma isquemia, dali fez um aneurisma, profit, e ele desencarnou de AVC. Aí alguém vai perguntar, mas qual é a diferença de desencarnar de AVC e desencarnar de overdose? Desencarnando de AVC, ele não era suicida. Ele desencarnou de AVC e imediatamente eles pegaram ele, colocaram na maca, levaram para outra região do mundo espiritual,
onde ele poderia ser atendido, tratado, graças à intercessão da mãe, e os obsessores ficaram irritadíssimos porque perderam aquela presa que eles iriam vampirizar. Então, vale a pena ler o livro para vocês verem essas nuances do trabalho da desobsessão, que é lindo. É de uma dedicação dos mentores que vocês ficam assim, maravilhados com essa questão. Então, tem muito mais coisa, vocês estão vendo, eu fiz esse seminário em 2 horas, hoje fiz em 2 horas corridas também, né? Quem estava aqui lembra, mas eu queria deixar uma frase aqui, que ela é muito significativa, que Bezerra de Menezes fala na conversa que eles têm. Jesus nos enviou como ovelhas mansas no meio de lobos esfaimados, não admitindo a hipótese de nos tornarmos lobos também. Então, Jesus nos enviou como ovelhas. Ele não admite a hipótese de que nós nos tornemos lobos. Nós não somos os lobos. Que Deus nos abençoe.